Pessoal, agora nós vamos chegar num assunto que é a classificação dos órgãos públicos, tá? Esse assunto aqui eu digo para vocês o seguinte: é um assunto que você tem que ver? É um assunto que você tem que ver. Pode cair em prova? Pode cair em prova. Porém, é um assunto que eu diria que tem um custo-benefício muito pequeno, muito baixo, né? São raríssimas questões que cobram isso. Por quê? Porque tem muita divergência na doutrina. Isso aqui, na verdade, chega um autor lá e inventa, cara, tem que fazer uma classificação disso aqui. Ele vai lá e classifica conforme os critérios dele. Aí vai um outro autor, classifica conforme o critério dele. Aí vira um negócio meio que uma salada. E aí as bancas não gostam muito de se perder com isso, porque é um assunto que dá fruto para muito debate. Mas você tem que dar pelo menos uma olhada nesse assunto, tá? Não fique se matando em cima disso aqui numa revisão, por exemplo, mas porque eu vejo cair pouco em prova, mas pelo menos uma olhadinha é importante a gente dar. Então vamos lá para o nosso quadro aqui, e eu vou começar colocando então para vocês aqui a primeira classificação. A primeira classificação dos órgãos públicos, ela é chamada de classificação quanto à posição estatal. Eu diria que essa classificação aqui, ela é uma classificação que diz respeito muito a uma questão também de hierarquia. Tá? Mais ou menos entra dentro dessa ideia quando você fala de posição estatal. Vamos lá. O que a gente vai ter da classificação quanto à posição estatal? Quanto à posição estatal, essencialmente os órgãos públicos, eles são classificados em três categorias. Tá? Três categorias aqui. A primeira categoria trata dos órgãos do nível, digamos assim, mais elevado. São os chamados órgãos independentes. Esses órgãos independentes são aqueles órgãos que estão na cúpula do funcionamento da administração pública. Eu vou até traçar uma linha aqui para fazer uma divisão, para depois a gente poder trazer as demais classificações, tá? Esses órgãos aqui são os órgãos que estão no nível mais elevado da estrutura da administração pública. Eu diria que quando você vai olhar para esse órgão aqui, para o órgão independente, você olha para cima e não encontra nenhum órgão acima dele. Por isso que eles são chamados de órgãos independentes. Eles também são conhecidos como órgãos primários. Primários porque, num nível de hierarquia, eles estão lá no nível mais alto. Eles também são chamados de órgãos constitucionais, porque eles têm uma previsão diretamente na Constituição. Esse tipo de órgão, quando você vai classificar a função desempenhada por eles, eles exercem um negócio que nós chamamos de função política, porque é uma função mais de condução da atuação da administração pública no nível político. Inclusive, os seus agentes são chamados de agentes políticos, quando nós vamos tratar da classificação da administração pública. Outro ponto que eu vou colocar para vocês aqui é que, como eu falei para vocês, nesse tipo de órgão, quando você olha para cima, você não encontra nenhum outro órgão. Ou seja, não existe qualquer hierarquia acima deles. Pega, por exemplo, para a gente começar a contextualizar, começar a exemplificar aqui para vocês, pega, por exemplo, a presidência da República, ou o presidente da República. Tem alguém acima do presidente da República? Não. Pega o Congresso Nacional. Tem alguém acima do Congresso Nacional? Não. Vai na Câmara dos Deputados, vai no Senado Federal. São órgãos independentes. Se você chegar aqui nos tribunais, né, por exemplo, o STF, o STJ, e olha para cima, não tem ninguém acima desses órgãos. Então esses são os chamados órgãos independentes. São órgãos cuja característica é o fato de você olhar para cima e não ter ninguém hierarquicamente acima deles, tá? Logo abaixo dos órgãos independentes, nós vamos encontrar uma segunda categoria. Essa segunda categoria é formada pelos órgãos autônomos. Os órgãos autônomos, eles estão no quase lá, né? Esses órgãos aqui, eles são órgãos que estão na cúpula da administração pública. Eles estão lá nos níveis mais elevados da estrutura da administração pública. Só que eles não são o nível máximo. Eles estão imediatamente abaixo
daqueles órgãos chamados de órgãos independentes. Então é o seguinte, você chega no órgão autônomo e olha para cima. Você só vai encontrar acima do órgão autônomo um órgão independente. Vamos pegar um exemplo, um ministério. Quando você chega no ministério e você olha para cima do ministério, você só encontra a presidência da República. Então o ministério é um exemplo de órgão autônomo. Esses órgãos aqui, eles são caracterizados por uma ampla autonomia. Eles possuem uma ampla autonomia. Essa autonomia, ela vai ser uma autonomia administrativa. Eles vão ter uma autonomia financeira, porque muitas vezes eles possuem uma dotação diretamente na lei orçamentária para conseguir executar isso. Eles têm uma autonomia técnica para o exercício das suas competências. Pergunto para vocês, o Ministério da Educação fica pedindo permissão para outro ministério para exercer as suas atribuições? Não, porque ele tem uma autonomia técnica para o exercício dessa atividade. Esses órgãos aqui, dentro do seu setor, da sua área de atuação, eles têm amplas funções de planejamento. Veja, eles não são muito órgãos de executar, eles são órgãos de planejar a atuação da administração pública. Eles são órgãos que exercem supervisão das atividades dos demais órgãos e entidades. Eles são órgãos que muitas vezes se encarregam do exercício do controle da atividade de outros órgãos de níveis mais baixos. Normalmente aqui nós vamos encontrar os ministérios como exemplos clássicos no âmbito federal. Então os ministérios entram aqui dentro da categoria dos órgãos autônomos. E também as secretarias. Toma só um cuidado aqui, tá? Quando eu falo de secretarias, normalmente estou falando das secretarias estaduais, municipais ou distritais. Não confunda secretaria com secretaria geral, que é outra história que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, secretarias são as secretarias de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Cultura, Secretaria de Estado de Desenvolvimento, esse tipo de secretaria aí que se encontra nos estados ou eventualmente nos municípios. Avançamos mais um pouquinho aqui, vamos fazer mais uma subdivisão. E agora eu vou colocar a terceira categoria de órgãos dentro dessa classificação. Aqui eu vou colocar os chamados órgãos superiores. São uns nomezinhos meio complexos, né? Porque tudo dá a ideia de que o negócio está lá em cima, tá? Os órgãos superiores, eles já estão abaixo, logicamente, dos órgãos autônomos. Mas esses órgãos aqui, como é que funciona? Eles são órgãos que muitas vezes gozam de poder de direção. Então, novamente, eles não são órgãos tanto assim de execução, eles são órgãos que coordenam determinadas atividades. Eles exercem controle, eles exercem direção. Mas esse aqui é o tipo de órgão que ele já está ali quase no nível de execução e que eles estão coordenando os órgãos que estão logo abaixo deles. Eles exercem comando dentro do seu conjunto de atividades. Por outro lado, esse tipo de órgão aqui, ó, não possui autonomia. Então, enquanto os órgãos autônomos possuem autonomia, os órgãos superiores não possuem autonomia. E quais são os exemplos de órgãos superiores? Nós colocamos aqui na categoria de órgãos superiores os gabinetes. Pega aqui o seguinte, vai lá num gabinete em determinado órgão público. Vamos pegar aqui, vou pegar o outro exemplo que é melhor, o departamento. Tá? Quando eu trabalhava no Exército, eu exercia a atividade de fiscalização de produtos controlados. Né? Era essa atividade que eu fazia lá. Esse meu setor era coordenado por uma instância superior dentro da organização do Exército, e essa instância superior chegava no Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados, que ficava lá em Brasília. Esse departamento, ele era uma subdivisão lá dentro do Exército. Veja, ele não tem aquela autonomia como o Ministério da Defesa, por exemplo. Não tem. Então ele tem lá o orçamento, que chega de dinheiro para ele é o que ele executa. Então
Então ele não tem essa autonomia, ele tem atribuições mais restritas, ele não faz aquele planejamento de políticas públicas e tal, ele já está mais preocupado com atividade mais específica. Por outro lado, ele coordena a atividade de vários órgãos que estão abaixo dele. Então, apesar dele não ter uma autonomia, ele tem toda essa atividade abaixo que ele vai coordenar. Então aqui nós entramos dentro da categoria dos chamados órgãos superiores, que não gozam de autonomia administrativa ou financeira, porém coordenam a atuação de órgãos que estão abaixo deles. E aqui nós estamos falando dos gabinetes, dos departamentos, das diretorias, das secretarias gerais e assim sucessivamente. Diretorias, secretarias gerais e assim sucessivamente. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui e eu vou entrar na última categoria aqui para fechar já com vocês, tá? A última categoria que eu entro, que a gente coloca aqui, são os chamados órgãos subalternos. Agora aqui nós já vamos ao contrário do que nós tivemos lá nos independentes. Os subalternos já são órgãos de execução. Esses órgãos aqui, eles têm essencialmente funções de executar determinadas atividades. Órgãos de execução, de prestação de serviço, muitas vezes diretamente à população. São órgãos que possuem um reduzido poder decisório. Não que eles não possam tomar alguma decisão, mas essa capacidade deles de decidir é muito reduzida. Muitas vezes eles apenas vão lá, elaboram um processo e mandam para uma instância superior para tomar a decisão. Alguns autores falam que eles são órgãos de rotina. São órgãos de atendimento. Imagina, por exemplo, um posto de saúde. O posto de saúde, ele tem atendimento. O posto de saúde, ele tem poder decisório? Raramente. No máximo, assim, já vem para o posto de saúde, quantas pessoas ele vai atender? Né, quais os remédios que ele tem, esse tipo de coisa. E ele executa, ele atende a população, ele presta serviço diretamente. O poder decisório é muito limitado. Então seria um exemplo de órgão subalterno. Nós encontramos dentro da categoria dos chamados órgãos subalternos as portarias. Professor, como assim portarias? Portarias é o termo utilizado para esses órgãos de atendimento, né? É só você pegar, olha o que o próprio nome diz. Portaria, aquele que recebe. Nós também chamamos isso aqui de sessões de expediente. Por exemplo, o homem, né, rapaziada aí, quando completa os seus 18 anos, expediente, quando completa os seus 18 anos, tem que ir lá fazer o seu alistamento militar. Aí você chega lá na junta, a junta é como se fosse uma portaria, uma sessão de expediente. O que a junta faz, essencialmente? Ela recebe a sua documentação, prepara lá e te devolve. Só isso. Limitado poder decisório. Um exemplo de órgão subalterno. Volta aqui para o nosso quadro, porque o nosso esqueminha ficou bem bacana, mas eu quero pegar e fazer com vocês aqui um desenho, para isso aqui ficar mais legal ainda. Vamos tentar fazer aqui, ó. Vamos puxar aqui, vamos ver se isso vai virar uma pirâmide. Virou, deu certo. Aqui na nossa pirâmide, nós vamos colocar aqui em cima, então, os órgãos independentes. Na sequência, os órgãos autônomos, depois os órgãos superiores e os órgãos subalternos. É o IAS. IAS, independentes, autônomos, superiores e subalternos. É a sequência que você pega para fazer a sua memorização. Passou isso aqui, avança para cá e vamos resolver essa questão. Essa questão vai pegar e vai falar para a gente assim, ó. A distribuição de competências a órgãos subalternos despersonalizados, como as secretarias gerais. Pessoal, secretaria geral entra na categoria dos chamados órgãos superiores. Então aqui você já teria um erro nessa questão, porque a secretaria geral é um órgão superior. Mas essa questão ainda ela deu uma colher de chá pra gente, porque você não precisa nem saber a classificação, porque ela fala de descentralização de poder. Distribuição de competências a órgãos não é descentralização, é desconcentração.
Por isso que está errado aqui e está errado também aqui. Logo, essa questão está errada. Quase todo mundo que resolve essa questão acaba só identificando um erro. Eu mostrei para vocês aqui que tem 2 erros na questão. Por isso que é bom a gente dar, às vezes, uma estudadinha um pouquinho mais aprofundada. Avança para cá e vamos resolver outra questão. Tá? Essa questão fala para a gente o seguinte. Considere. Aí ela vai trazer 4 assertivas. E ela fala para a gente assim. Os órgãos públicos, quanto à posição estatal, classificam-se em independentes, autônomos, superiores e subalternos. Verdade. No que se refere aos órgãos públicos superiores, está correto que se afirma apenas em. Eu quero falar com vocês sobre órgãos superiores, né? Aí você lembra lá do IAS. Superiores está lá no 3º nível. Ele não é tão superior assim. Você tem independente, autônomo, superior e subalterno. Superior, quais são as características dos nossos órgãos superiores? Os órgãos superiores se caracterizam por exercer atividades de direção, de controle. Até saiu direção 2 vezes aqui, né? Poder de direção, controle, direção e comando. Beleza, mas é só para redobrar aqui. Poder de direção, de controle, de comando. Não possui autonomia, e exemplos são os gabinetes, departamentos, diretorias, secretarias gerais e assim sucessivamente. Agora vamos ver a questão. Não gozam de autonomia administrativa nem financeira. Perfeito. Quem não estudou isso aqui já ia marcar isso aqui como errado. Porque ia achar o seguinte, como que o cara é superior e não tem autonomia? O superior não tem autonomia. Quem tem autonomia é o órgão autônomo ou independente, eventualmente, tá? Então eles não têm, de fato, autonomia administrativa ou financeira. Estão sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia. Sim, porque você tem órgão acima deles, né? Eles não estão no nível mais alto da estrutura. Então eles sofrem uma subordinação, um controle hierárquico de alguma chefia. Então item 2 está certo. Item 3, são considerados, dentre outras hipóteses, órgãos de comando. Perfeito, eles exercem um poder de comando. Então eles são órgãos de comando, sim. Então o item 3 também está certo. Até agora tudo certo. Item 4, entram nessa categoria as secretarias de Estado. Galera, Secretaria de Estado equivale aos ministérios, só que o ministério é no âmbito federal e a Secretaria de Estado é no âmbito estadual. Secretaria de Estado entra na categoria dos chamados órgãos autônomos. Tá? Então, por isso que esse quesito aqui está errado. Então, nós temos como verdadeiro o item 1, o item 2 e o item 3. Esses aqui estão certos. E o item 4, por conseguinte, está errado. E aí nós conseguimos fechar essa questão. Ufa, né? Aqui tem que até, quando o cara chega aqui, ele tem que até dar uma respirada. Essa é uma das classificações mais cobradas, né? E eu diria que é a mais simples de entender depois que você pega o esquema. Então, essa última classificação que nós acabamos de rodar, classificação quanto à posição estatal, é a classificação que você vai dar mais atenção. Tá na correria? Dá uma olhada na posição estatal e depois avança. Ok? Vamos falar agora de uma outra classificação. Vou trazer para vocês a tal da situação funcional. Coloca aqui no nosso quadro e vamos trazer aqui a classificação quanto à situação funcional. Como é que funciona a classificação quanto à situação funcional? Quanto à situação funcional, alguns autores também vão dar o nome para essa classificação aqui de quanto à estrutura. Tem uma repetição no nome, depois vocês vão ver isso, mas normalmente a gente utiliza a situação funcional, mas também pode aparecer quanto à estrutura. Essencialmente, nós vamos dividir os órgãos públicos em 2 grupos. O grupo número 1 trata dos chamados órgãos singulares. Órgãos singulares. Esses órgãos singulares também são chamados de órgãos unipessoais. Ou, por fim, também podem ser chamados de órgãos burocráticos. Como é que funcionam esses órgãos aqui? Nesse tipo de órgão, o poder de decisão se concentra em uma única pessoa. Então, para você saber entender essa classificação, você tem que olhar como é que funciona a tomada de decisão. Esse aqui é o tipo de órgão que normalmente tem um chefe, tem uma pessoa que exerce e que toma a decisão. Por exemplo,
Se você pegar um ministério, você tem a figura do ministro. Cara, o ministro é quem toma a decisão. O ministro é quem bate o martelo. Você pega lá no Ministério da Economia, você vai pegar o ministro da Economia e ele que toma a decisão. Ele vai ouvir os seus assessores, o isso, aquilo, vai. Mas a decisão é dele, está na mão dele. Normalmente nós citamos como exemplos de órgãos unipessoais justamente a Presidência da República, porque o presidente da República, ele é uma pessoa, é ele que toma a decisão. As chamadas diretorias. Por que diretorias? Porque nas diretorias você tem a figura do diretor. Vai lá numa escola, tem o diretor da escola, é ele que toma a decisão. Os ministérios, é o ministro que toma a decisão. Nas secretarias estaduais e municipais, é o secretário que toma a decisão. Toma cuidado para não achar que nesse tipo de órgão só existe uma pessoa. Não, esse órgão tem centenas, milhares de servidores, mas no ápice dessa estrutura tem uma cabeça que toma a decisão, ok? Volta para cá, e agora ainda falando da situação funcional, nós vamos trazer uma segunda classificação. Na segunda classificação quanto à situação funcional, nós vamos colocar aqui os chamados órgãos colegiados. Veja como agora fica fácil de entender. Os órgãos colegiados são também chamados de órgãos pluripessoais. Nesse órgão aqui, a tomada de decisão depende de uma votação, porque aqui você vai ter um conjunto de membros. Então, às vezes, um pensa de uma forma, o outro pensa de outra forma, e você vai reunir essa galera para um processo de deliberação. Na deliberação, você vai ter um debate. Vai lá, um apresenta um voto, o outro contrapõe esse voto, e aqui no final, nós vamos contar esses votos para verificar qual que é a opinião que prevalece. No Congresso Nacional é assim. Nos tribunais você encontra esse tipo de decisão. Vai lá no STF, um ministro pensa de uma forma, o outro pode pensar de outra forma. As agências reguladoras, elas têm vários diretores, vários membros que tomam a votação dentro do processo de decisão. Então, quanto à situação funcional, também chamada de quanto à estrutura, você tem os órgãos singulares, unipessoais, burocráticos e os colegiados ou pluripessoais. Beleza? Avança mais um pouquinho e vamos resolver essa questão. Considere a seguinte assertiva. A Câmara dos Deputados classifica-se quanto à posição estatal como órgão independente. Até a gente voltou uma classificação. Quanto à posição estatal, você tem o IAS. Independente, autônomo, superior e subalterno. Isso aqui é a classificação quanto à posição estatal. Câmara dos Deputados é órgão independente. Por que ele é órgão independente? Não existe ninguém acima da Câmara dos Deputados. Então isso aqui está certo. Isso porque, dentre outras características, não possui qualquer subordinação hierárquica ou funcional, estando sujeito apenas ao controle constitucional. Correto. Exatamente assim que funciona na atuação da Câmara dos Deputados. Não existe hierarquia, não tem alguém acima da Câmara. Alguém vai falar, professor, mas o Congresso não está acima da Câmara? Não. O Congresso é formado pela Câmara e pelo Senado Federal, mas não existe uma estrutura hierarquizada nesse caso, tá bom? Vamos trazer aqui outra classificação. A outra classificação que eu vou trazer para vocês é uma classificação quanto à estrutura. Professor, mas antes também não apareceu quanto à estrutura? Sim, mas é porque você pode ter mais do que uma classificação com o mesmo nome, conforme o autor. Nessa classificação quanto à estrutura, você tem dois conjuntos de classificações. Primeiro, os chamados órgãos simples. Os órgãos simples também são conhecidos como órgãos unitários. Essa classificação aqui eu acho ela bem ruinzinha. Mas bem ruinzinha mesmo, tá? Mas vocês vão entender só. Nesse tipo de órgão, você tem um único centro de competências. Então coloca assim, ó. Nos órgãos simples ou unitários, você tem um só centro de competências.
um só centro de competências. Essa é a primeira característica que você vai guardar dessa expressão. Segundo ponto, não existe abaixo desse órgão, você não vai encontrar ninguém abaixo dele, então não existe desconcentração. Quando eu falo que não existe desconcentração, eu estou falando que esse órgão aqui, ele não tem uma desconcentração dele, ele não se subdivide, não tem ninguém abaixo dele. Eu vou colocar de forma mais fácil para você pegar e dizer o seguinte, esse órgão aqui, ó, ele representa o final da linha. Professor, eu não estou entendendo nada. Eu estou viajando. Eu estou pensando assim, o que esse homem está falando? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui a próxima classificação e aí eu vou trazer um exemplo. E aí quando eu trouxer o exemplo, você vai olhar e vai pensar, agora eu entendi. Então vamos lá para você entender. Quanto à estrutura ainda, os órgãos, além de simples ou unitários, eles podem ser órgãos compostos. Os órgãos compostos são aqueles órgãos públicos que eles reúnem vários outros órgãos públicos. Então, essencialmente é o seguinte, o órgão composto reúne diversos órgãos. Eu quero dizer para vocês que esse órgão aqui, ele vai ter desconcentração abaixo dele. Então vamos pegar aqui um exemplo que vai te ajudar a compreender esse assunto. Vamos imaginar mais ou menos a seguinte estrutura de organização da administração pública. Aqui em cima, eu vou colocar um ministério. Aqui em cima eu vou colocar um ministério. Vamos supor que esse aqui, qual que seria esse ministério? Vou colocar um ministério qualquer. Tá? Só para a gente não dar nome, porque depois muda e aí o pessoal não fica muito feliz. Esse ministério, ele tem várias atribuições, várias competências, né? Então ele atua dentro de um setor bem complexo. Para poder atuar, esse ministério ele vai se subdividir. Então ele vai ter um departamento aqui, ele vai ter um outro departamento ali, ele vai ter mais um aqui, ele vai ter mais um aqui. Consegue perceber então que abaixo do ministério temos muitas desconcentrações? Então eu posso classificar o ministério como um órgão composto, porque ele se subdivide em outros órgãos. Vamos pegar aqui outros órgãos, né? Vamos pegar o botão aqui, colocar um pouquinho mais acima. Aqui você vai ter um. Só copiar. Colar, aqui você vai ter outro. Aqui você vai ter outro. E aqui você vai ter mais um outro. Então você tem subdivisões. Perfeito, né? Vamos pegar esse daqui, ó. Eu vou pegar esse aqui como exemplo. E esse aqui, ele também se subdivide. Ele vai lá e vai ter um aqui. Ele vai ter um outro aqui. Ele vai ter um outro aqui. E aí vamos imaginar que é o seguinte. Esse daqui, ó, é o último nível na hierarquia. Abaixo desse aqui não tem nenhum outro órgão. Abaixo dele você não encontra mais ninguém. Consequentemente, esse aqui vai ser o órgão simples. Então, essencialmente, essa classificação ela vai fazer uma divisão que vai mais ou menos dentro de uma hierarquização. Significa dizer o seguinte, o órgão composto ele vai ser composto sempre que ele se subdividir. Tem o ministério, abaixo ele se subdivide. Tem esse daqui, ele se subdivide. Chega nesse aqui, ele não se subdivide. Ele é o último nível de atendimento. Aí vamos lá, vamos voltar para o meu caso. Eu trabalhava no SFPC. Você tem a Presidência da República, é composto, porque a Presidência da República se subdivide em ministérios. Tem o Ministério da Defesa, é composto, porque se subdivide nas Forças Armadas. Exército, Marinha e Aeronáutica. Tem o Exército, é composto, porque o Exército se subdivide internamente. E entre as várias divisões você tinha lá a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados. Dentro dessa diretoria você tinha as regiões. E quando você chegava no último nível tinha o SFPC, que era o setor que fazia o atendimento à população. Abaixo ali do SFPC não tinha mais ninguém.
Então o SFPC era o simples. Todos os que estavam acima seriam órgãos compostos. Perfeito? Então basicamente essa classificação também conta a estrutura. Por isso que eu falei para vocês que para mim é uma classificação bem ruinzinha, porque ela não agrega muita coisa. Mas cai em prova, então a gente traz isso aqui. Essa última classificação é uma classificação que eu já acho bacana e bem mais simples de entender. Essa classificação aqui é uma classificação quanto às funções. A doutrina fala quanto às funções que exercem. Basicamente, quanto às funções que exercem, nós vamos separar os órgãos públicos. Essa classificação é importante para você entender a atuação da administração pública. Por isso que eu já acho essa daqui diferente de outras. Eu já acho essa daqui bem interessante. Basicamente, quanto às funções que exercem, você vai ter 3 categorias de órgãos. Você vai ter os chamados órgãos ativos. Os órgãos ativos, eles essencialmente são aqueles órgãos que tomam as decisões estatais. Esses órgãos aqui são órgãos que buscam cumprir os fins estatais. Então são órgãos que prestam, por exemplo, serviços à população. São as finalidades do Estado. Um exemplo seria um ministério. Esse ministério, vamos pegar aqui o Ministério da Educação. Ele está buscando atender o fim do Estado, que é prestar educação à população. Ele toma decisões, ele busca cumprir os fins estatais. Ok. Além disso, você vai ter os órgãos de controle. Esse tipo de órgão de controle, diretamente, ele não presta nenhum serviço à população. Esse órgão aqui, ele se encarrega essencialmente de fiscalizar. Mas não de prestar um serviço, uma comodidade diretamente à população. Ele se encarrega de controlar. Pergunto para vocês, se você pegar o Tribunal de Contas da União, o TCU presta algum serviço para melhorar diretamente a qualidade de vida do cidadão? Não. O benefício vem de forma indireta. Mas o TCU não presta um serviço direto como educação e saúde, por exemplo. A mesma coisa a CGU. A CGU não presta nenhum serviço diretamente ao usuário. Ele é um órgão de controle que indiretamente acaba prestando esse serviço à população. Por fim, nós temos os chamados órgãos consultivos. Pessoal, os órgãos consultivos são aqueles órgãos que eles também não prestam diretamente um serviço para a população. Eles não tomam uma decisão diretamente, mas eles são utilizados no processo de aconselhamento. Então eles vão analisar determinada situação, vão emitir pareceres, vão emitir opiniões sobre determinadas questões, para que os órgãos ativos, por exemplo, pareceres, tomem as suas decisões. Aqui, normalmente você encontra as consultorias, consultoria jurídica, por exemplo. Então vamos pegar um caso aqui. Determinado servidor cometeu uma infração, sofreu um processo disciplinar. Esse processo disciplinar foi encaminhado para a autoridade competente tomar uma decisão, e essa autoridade competente pediu um parecer da sua assessoria jurídica. A assessoria jurídica emitiu um parecer propondo a demissão do servidor. Só com o parecer o servidor foi demitido? Ainda não. O parecer está dando uma opinião. Olha, autoridade, eu acho que o senhor deveria demitir esse servidor. A autoridade vai lá e pau, toma a decisão. Então o órgão consultivo, ele é um órgão de aconselhamento, é um órgão de apoio. Vê como essa classificação aqui já é uma classificação muito mais interessante, porque ela já acaba tendo uma classificação que faz sentido, né? Qual que é o órgão que presta serviço à população, qual que é o órgão que controla, qual o órgão que presta o apoio diretamente à atuação estatal. Vamos agora resolver a questão. Essa questão fala para a gente o seguinte. Quanto à estrutura, os órgãos públicos podem ser classificados em simples, também denominados de unitários e compostos. Então você tem o órgão simples, que é sinônimo de unitário, simples unitário, e você tem o órgão composto. Tá? Essencialmente, quando a gente tem essa classificação do simples e do composto, você olha para uma hierarquia. O composto se subdivide. O simples não se subdivide. Basicamente essa
que é a ideia. São constituídos por um único centro de competências. Aqui vamos ver o que a questão quer. A questão quer o órgão simples. Então eu quero pegar características presentes no órgão simples. O órgão simples é o único centro de competências, de atribuições. Perfeito. Por quê? Porque não tem desconcentração abaixo dele. Então esse primeiro item tá certo. Segundo item, possuem subdivisões internas. Errado. Quem possui subdivisão interna é o composto. São exemplos de tais órgãos as secretarias de Estado. A Secretaria de Estado se subdivide, então ele é composto. São exemplos de tais órgãos os ministérios. Eles também se subdividem, eles também são órgãos compostos. Então por isso que o item 2, 3 e 4 estão errados, e o item 1 é o único item que está correto. Portanto, a gente pode marcar o seguinte: item 1 é o único item que está certo. Todos os demais estão incorretos. Próxima questão. Não, próxima questão não, eu falando que vai ter próxima questão e não tem próxima questão, encerra nessa questão aqui, e com isso nós terminamos esse assunto de classificação. Veja assim, 35 minutos, e nós trabalhamos as classificações que costumam cair em questão de concurso público. Você dá mais um tapinha no PDF, resolve mais uma questão ou outra, e esse assunto você considera ele basicamente como superado. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!